Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuando nosso estudo de Mateus. Hoje nós vamos estudar do 18 ao 24. Irmãos, o livro de Mateus é maravilhoso. Ele conta a história do nosso Senhor Jesus. Do capítulo 1, do 1 ao 17, Mateus fala da linhagem humana de Jesus, fala da genealogia humana de Jesus. E do 18 ao 25, Mateus fala da sua linhagem divina. Ele mostra como foi o nascimento de Jesus, que foi totalmente diferente do nascimento de todas as outras pessoas. Como homem, Jesus ele não teve pai, e como Deus, ele não teve mãe. Mateus e Lucas, eles relatam o nascimento de Jesus de maneiras diferentes. Mateus, ele fala os fatos pela perspectiva de José, como se José estivesse contando os fatos. Já Lucas, ele relata como se Maria estivesse contando os fatos do nascimento de Jesus. Vamos ler o 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, naquele tempo, o noivado ele já era um compromisso firmado. Ele era firmado diante de testemunhas. Era um contrato que não podia ser quebrado particularmente, só entre eles. O casamento já era considerado certo, só ainda não tinha sido consumado. Portanto, aquilo ali era um escândalo para a sociedade da época. E antes do casamento ser consumado, o anjo Gabriel visitou Maria em Nazaré. Maria foi apenas comunicada de que seria a mãe do Salvador, que desceria sobre ela o Espírito Santo, e ela conceberia e daria à luz um filho, o Filho de Deus. Vamos ler o 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Gente, o anjo Gabriel apareceu para Maria, mas não apareceu para José. Ah, anjo, por que não apareceu logo para os dois? Teve que deixar esses dois nessa agonia, podendo aparecer logo para os dois ao mesmo tempo. Parece só para Maria, coitada, né, da Maria. Esse anjo. Deus é engraçado, né, gente? Né? Parece que ele gosta de emoção. Porque poderia ter aparecido logo para os dois e pronto, não tinha dado esse bafafá todo. Não, mas Deus gosta de emoção. E logo depois do aparecimento do anjo a Maria, ela foi para a casa da prima dela, a Isabel, que ela já estava grávida de João Batista, lá na Judéia. E ela ficou ali 3 meses, até o nascimento do João Batista. Ao retornar a Nazaré, irmãos, a sua barriguinha de gravidinha já dava para perceber. Imagina o escândalo. Tadinha. E José, coitado, teve uma luta dentro dele, entre a sua mente e o seu amor por Maria. Para completar, Maria não compartilhou com José o fato do anjo ter aparecido para ela. E nem todo o restante da história. Também, né? Tadinha, como é que ela ia falar isso? Amor, tô grávida. Um anjo apareceu para mim e disse que eu estou grávida do Filho de Deus. Como é que ela ia contar essa história? Tadinha, dá para entender, né? O medo dela imediatamente já ter ido para casa da prima dela. Tadinha de Maria. A Bíblia diz que José é um homem justo. Tadinho do José, sendo um homem justo, ele não querendo difamar Maria, ele resolveu deixá-la sem expor ela. Como é que ele fez isso? José preferiu sofrer a expor o amor da vida dele. Irmãos, quando a gente precisa fazer algo grave, a gente tem que pensar muito no que vai fazer. Como José, era algo muito grave e os pensamentos dele estavam a 1000 por hora. Ele estava sem saber o que fazer. Mas José, como um homem justo, como a Bíblia diz, ele escolheu a melhor forma de fazer as coisas.
Nós que somos crentes, irmãos, nós não precisamos expor as pessoas. Deixa que Deus se encarrega disso por nós. Havia duas opções para José. Uma era um divórcio público. Como era esse divórcio? Era onde as consequências seriam uma pena que no domínio romano Maria seria exposta à vergonha pública. E a segunda era um divórcio privado. Como era assim? Por um acordo mediante uma carta de divórcio, um acordo só entre eles dois. José ele escolheu a segunda opção, que era separar-se de Maria, entregando a Maria uma carta de divórcio privadamente, com o consentimento dela. Desse modo, o escândalo ele não viria a público. A infidelidade naquela época era castigada com a pena de morte por apedrejamento, tanto no homem quanto na mulher, que eram pegos no ato do adultério. Imagina se isso fosse hoje. Eita, que era muita gente sendo apedrejado. Naquela época, como Israel estava sob o domínio do Império Romano, a pena de morte ela foi tirada dos judeus e era executada somente pelos romanos. Por isso que em João 18:31, os judeus dizem a Pilatos: a nós não é lícito matar ninguém, porque a pena de morte foi tirada das mãos deles. Mas José, por amor a Maria e por seu caráter justo, prefere sair de cena e não incriminar sua noiva. Ai, que lindo! Vamos ler o 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Imagina como estava a mente do coitado do José, né, irmãos? A vida dele virou uma tempestade, como se diz, o mundo dele virou de pernas para o ar, virou de ponta cabeça, tadinho. E nesse desespero, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonhos, para finalmente esclarecer as coisas e tirar o medo do seu coração. Precisou esperar tanto tempo para esclarecer as coisas para José. Deus é muito engraçado, ele gosta de emoção. Por que não apareceu esse anjo logo para os dois juntos? Ai, ai. José, ele não deveria rejeitar Maria, foi o que o anjo disse, mas ele deveria aceitar ela como bem-aventurada entre as mulheres. O que estava em seu ventre não era fruto do pecado, mas era obra do Espírito Santo de Deus. Vamos ler o 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, como pai legal de Jesus, ele teve o direito de dar o nome a ele. Seu nome descreveria a sua missão, porque Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Javé é a salvação. Vamos ler o 22 e o 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O nascimento de Jesus foi cumprimento da profecia em Isaías 7,14. A promessa se cumpriu. A maior prova de amor que Deus nos deu, o Salvador. Agora, irmãos, vamos refletir um pouco. Imagina se José não conhecesse as Escrituras. Imagina aí junto comigo. Imagina nessa hora de pânico, de medo que ele estava passando, o medo de Maria ter traído ele. Imagina só. Imagina nesse momento de medo, de pânico, de terror que ele estava passando, com medo de Maria ter traído ele. Imagina se ele não conhecesse e não acreditasse nas Escrituras. O anjo chegou para ele e contou que a profecia estaria se cumprindo em Maria.
Gente, se ele não conhecesse as escrituras, ele não iria acreditar no que o anjo disse para ele. Não é a lógica? Então, é nessas horas de desespero, de pânico, que nós devemos trazer à memória a palavra de Deus. É ela que nos dá esperança. Vamos ler o 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Só porque ele conhecia as escrituras, senão ele ia dizer, não, tô ficando doido, sonhei com isso, tá vendo que não existe isso? Viu como eu vou conhecer as escrituras? Gente, imediatamente José obedeceu a ordem do anjo, voltou para Maria e a recebeu como mulher. Era tudo que ele queria, né? Lógico que ele amava ela. Vamos ler o 25. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus, nesse versículo, ele deixa bem claro que José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. O que isso quer dizer? Fica bem claro e evidente que após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram relações sexuais normalmente como qualquer casal. Portanto, refutando a perpétua virgindade de Maria. O que isso quer dizer? Que a eterna virgindade de Maria não tem amparo nas escrituras. Aqui no versículo 25 deixa bem claro que José não teve relações sexuais até o nascimento de Jesus. Isso significa que depois ela teve sim, que ela não continuou virgem e ela teve outros filhos. Amém? Então fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.